Olá a todos, sejam bem-vindos àquele que é, para gáudio ou não de alguns, o último episódio da primeira temporada do Pode Ser do Braga, o podcast do Sporting Clube Braga, comigo, Rui Xará, aqui ao lema, tentar divertir-vos, dar-vos a conhecer também um bocadinho do universo braguista em termos das pessoas que o compõem, que o constituem, deste magnífico clube que é o nosso. E vamos terminar hoje com uma secção que ainda não tinha sido abordada, que não tinha tido ainda nenhum convidado neste podcast, que é o basquetebol. Dizer-vos também que, eu gosto muito desta coisa do dizer-vos, que usar este tempo verbal, que a partir da próxima edição, da próxima vez que este programa for para o ar, iniciaremos logo uma segunda temporada, já não com atletas no ativo, mas com glórias do clube, que de alguma forma fazem parte do histórico e do universo deste que é o Mágico Braga. Hoje, como vos estava a dizer, temos uma secção que não tínhamos tido nenhum convidado, que é o basquetebol, e por isso eu quero que vocês recebam um homem que é charmoso, garboso e consta que dança melhor do que muita gente possa imaginar, o grande atleta de basquetebol do Sporting Clube Braga, Edivino Miranda, conhecido por Edi para os amigos e para as amigas também, certo, Edi? Claro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter-te cá e espero que relaxes e que estejas mesmo divertido aqui, porque o objetivo é esse, fazermos um programa ligeiro. Muito obrigado. Então, olha, já sei que tens 28 aninhos, portanto estás na flor da tua pujança, não é? Nasceste em Bissau, estás em Portugal desde os 7 anos de idade, portanto estás já há 21 anos. Quando vieste foste para a zona de Lisboa, a grande cidade, e hoje em dia és atleta do Sporting Clube Braga. Depois de uma passagem entre 2017 e 2019, regressaste nesta época, portanto no fim do verão de 2021, certo? Voltei a casa. É verdade, voltaste a casa. Era isso que eu te ia perguntar. Sendo tudo fora, tendo tido uma vivência em várias partes do mundo e do país, neste caso, não vieste logo para a zona de Braga, sentiste-te bem recebido? O que é que tu achas da cidade? Vamos começar por aí, porque é uma coisa que as pessoas gostam de saber. Eu, sinceramente, adoro Braga. E normalmente, quando falo com os meus amigos que não são de Braga, a primeira coisa que digo, quem quer ter uma vida tranquila, vem para Braga. Porque em Braga é uma cidade relativamente pequena, mas ao mesmo tempo é grande. E tem tudo muito perto. Hospitais, tudo muito perto do centro. E as pessoas, notaste uma diferença grande quando há uma tendência nas cidades grandes de serem mais impessoais, não é? Das pessoas se relacionarem de uma forma mais distante, mais fria. Notaste muito isso? No início, quando vim para Braga em 2004, de facto notei muito isso. É muito diferente, muito diferente. Do norte para o sul, ou centro, como tu gostas de dizer, centro-sul. Sim. A forma como as pessoas lidam. Ele diz isto porque eu defendo que Lisboa não é sul do país, é centro-sul. Há 3 grandes regiões e Lisboa é o sul do centro, porque o sul mesmo é o Alentejo e o Algarve, não é? A mim parece-me óbvio, mas tudo bem. Não, mas desculpa ter-te interrompido. Aqui sendo mais pequeno, de facto é uma das coisas que sobressaiu quando vim para Braga. As pessoas são muito mais próximas umas das outras, querem saber muito mais umas das outras, e isso é muito importante. E na altura, quando mudei de cidade, ainda sendo mais novo, isso foi algo muito importante, sentir que era uma cidade acolhedora. E isso foi motivador também em termos da parte profissional, ou seja, quando escolhes onde é que jogas, é óbvio que não está tudo só nas tuas mãos, tem que haver propostas, não é? Claro. Mas o sítio para onde vais e a vivência é relevante, é uma coisa importante que levas claro, em consideração? É sempre relevante. Claro, falas das propostas. Neste caso de Braga, quando iniciei mesmo o basquetebol, até não foi no Sporting Clube Braga, foi no outro clube da cidade, o Grupo Desportivo André Soares, que foi um dos fundadores da Associação de Basquetebol de Braga. E que foi a escola onde eu estudei? Oh. Depois, pronto, acabei por vir para o Braga e queiramos ou não, mas é verdade, o Braga é um símbolo, o clube é um símbolo desta cidade. E da região? E ao ser convidado para o Braga, que obviamente que não podia dizer que não. Claro. Mas tu estudas ou já concluíste a licenciatura? Concluí o mestrado este ano. Em Relações Internacionais, Correto. certo? Portanto, há aí uma perspectiva de uma certa mundialidade, digamos assim, és um cidadão do mundo. É verdade. Sim, consideras-te? Considero.
Muito bem. Eu tinha aqui uma pergunta, mas vou guardá-la para mais daqui a bocado, para quando fizer as perguntas impertinentes, porque para já estamos a conhecer ainda o... Eu agora até estou a ficar com medo. Não. Estamos ainda a conhecer o Eddie e, portanto, vamos falar um bocadinho mais à vontade e eu vou-te deixar falar a ti, porque há sempre uma curiosidade que eu tenho, que é esta. Normalmente os convidados que eu tenho são já figuras numa das diferentes áreas desportivas do clube. Mas tu, quando estavas ainda na Guiné, já sonhavas jogar basquetebol ou o Eddie pequenino tinha outros sonhos? O que é que tu querias? Eu tinha muitos outros sonhos. Eu nem sonhava jogar basquetebol. Eu, quando estava na Guiné, na altura, Sim. ainda era muito novo, nem sonhava que havia basquetebol, que é mesmo assim, é verdade. Ok. A Guiné, em tempos, teve alguns jogadores importantes que eram para jogar no Benfica e em muitos outros clubes. Mas em termos de seleção, não tem a mínima visibilidade. E o basquetebol não tem a mínima visibilidade. Mas podias ter a paixão já, percebes? Mesmo não havendo uma estrutura pronto, que te desse grandes perspectivas, de seres um apaixonado. Eras ou havia outros desportos que tu gostavas mais, por exemplo? Os putos, normalmente o futebol... Como qualquer miúdo pequeno, era o futebol, Era o não futebol, é? ok. E então quando é que se dá esse clique? Foi 2008. Eu sempre fui apaixonado por tudo que era desporto. E mesmo hoje em dia eu gosto de ver muito, para além de basquete, vejo muito handball, pronto, e futebol também, mas vejo muito handball, gosto de ver voleibol, pronto, tudo que seja assim, modalidades para além de futebol, adoro. E na altura estava a viver aqui em Braga, foi em 2009, e houve uma altura em que fui de férias a Lisboa. E tinha um primo meu que tinha uma bola de basquete, tinha oferecido uma bola de basquete, mas ele jogava futebol, então não queria saber daquilo. Eu então pedi à minha tia para me dar essa bola, para me oferecer a bola. A minha tia ofereceu uma bola, cheguei a Braga, enchi a bola e comecei a ir jogar sozinho para um ringue das Fontainhas, que é a zona onde eu vivo. Então ia para lá jogar basquete sozinho. E na altura havia algum pessoal que jogava no BBC, que foi anterior ao Braga, que era o Braga Bola Cesto. Sim. E então jogávamos lá ao joguinho que quase toda a gente conhece, quem não joga basquete, mas conhece, é ao 31. E então passava tardes e tardes a jogar 31. E foi aí que um dia um deles disse assim: porque é que não vais ao Braga tentar jogar basquete? E eu, pronto, lá fui, gostei e tinha mais ou menos jeito para aquilo, então fiquei. Uma espécie de autodidata, então. Sim. Portanto, começaste... Tens a escola da rua, ao fim e ao cabo, Claramente, como muitos miúdos no futebol. Portanto, fizeste o mesmo, só que num desporto diferente. E tu, em 2009, quando estavas cá, estavas a estudar em Relações Internacionais na altura já? Ou ainda não. Ainda estava na Francisco Sanches. Ok. Mas tiraste o curso na Universidade do Minho? Sim. A licenciatura e o mestrado foi na Universidade do Minho. Muito bem. E já agora, porquê Relações Internacionais? Eu já percebi que és um gajo que é apaixonado pelo mundo e pela diversidade, mas... Eu sempre gostei muito de tudo que fosse relacionado com a política, cultura geral, Muito porque bem. também o meu avô sempre foi uma pessoa que me incutiu muito a cultura geral. E no início até me obrigava muito a ver Odisseia, National Geographic, e eu naqueles primeiros 3, 4 meses, foi obrigado, que este gajo está-me a obrigar a ver esta porcaria, a ver animais, ver coisas sobre a política. Mas depois comecei a ganhar gosto por aquilo e sempre, pronto, gostava muito de cultura geral. E depois, quando estava no 8º ano, creio eu, tinha Geografia C, que era a Geopolítica. Sim. E adorei aquilo. E uma das minhas pessoas perguntou: não sei o quê, tu não, já pensaste em ir para Relações Internacionais? E eu, por acaso, já tinha mais ou menos a ideia que queria isso, mas a partir daí começou a ficar mais vincado. Depois também isso revelou-se na minha escolha a seguir, quando fui para o secundário. Claro. Mas tu já, nessa altura, já estavas a começar a jogar basquete, certo? Sim, já jogava basquete nessa altura. Já jogavas como federado mesmo. Sim. Na altura estava no André Soares. Mas tiveste a preocupação de tirar o curso porque tens a noção do quão precária é uma carreira no desporto português, se não for o futebol, não é? Tem a ver com isso também? Também tem a ver com isso. O meu pai, nisso tenho que agradecer e muito os meus pais, que sempre me puseram com os pés na terra e sempre me disseram: meu amigo, desporto, não sendo futebol, e mesmo futebol são poucos os que conseguem chegar lá acima. E tens é que te agarrar à escola, e desde o início sempre a escola era a prioridade. Desde que tivesse boas notas, podia continuar a ir ao desporto, estava completamente à vontade.
quando aquilo tremesse um bocadinho, também havia muitos tremelicos lá em casa. Mas tu és um indivíduo compenetrado e que leva as coisas muito a sério, porque eu sei que tu no basquete já passaste basicamente pelas áreas todas, porque tu também és árbitro, treinador, jogador. E sinceramente acho que É característica tua levares as coisas assim? Sim, eu naquilo que eu me meto tem que ser a sério. Ok. Às vezes até demais, mas eu gosto. Se é para fazer, tem que ser bem feito. E já agora das três, qual é que te dá mais, em bom português, que dá mais tusa, que dá mais vontade? Aquela a jogar, claro que dá aquela A jogar? pica diferente. Sim, mas gosto de ser árbitro. Não, a questão isso, aqui era isso que eu queria ver, era essa parte são emoções muito diferentes. Mas ser árbitro deve ser um desafio também, não é? É uma responsabilidade e isso deve trazer algo de adrenalina também, não é? Traz. Porque ali, como árbitro, tens que gerir muita coisa. Muita coisa mesmo. Tens os bancos e, querendo ou não, tens a bancada, e no basquetebol a bancada está ali um bocadinho mais perto. E depois, como também são poucos os árbitros, e a relação dos árbitros, jogadores, a bancada, as relações são muito mais próximas. Encontramos-nos muito, vemos muitas vezes as mesmas pessoas. Claro. E então criam-se ali relações tanto para o bom como para o mau. Claro. E achas que o ser jogador, e o teres a experiência como jogador, te permite ser um melhor árbitro? Claramente, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, sinceramente, os melhores árbitros são aqueles que foram jogadores, porque conseguem perceber o jogo de uma forma muito diferente. Há certas situações de jogo que tu percebes se vai haver uma falta a seguir ou se não vai haver, e consegues ter uma arbitragem preventiva. E muitas vezes, pronto, para falar com os jogadores, já sabes que a seguir aquela ação provavelmente vai dar falta. Número 15, atenção às mãos. E ali consegues prevenir. E topas as manhas também, porque já as conheces por estar lá também dentro. sou manhoso. Não é? Há essa. E como é que os teus colegas, não é? Porque são colegas quando és jogador, te veem quando és árbitro? Estás a perceber? Não. Tipo, pá, este aqui já não dá para tentar enganá-lo porque ele já... A maioria dos jogos que eu arbitro são de escalões de formação. Também arbitro jogos séniores da última divisão. Mas é isso, a maioria dos Mas eles sabem que tu és já me jogador. conhece, exatamente. Pois. E também o respeito é diferente, porque muitas vezes sabem, ele se apita a falta não é porque lhe apeteceu, ele tem algum conhecimento disto. E também quando estou na função de jogador acontece muito isto. Muitas vezes, normalmente sou eu que falo mais com os árbitros, tirando treinadores, falo muito mais com os árbitros, e eles também reconhecem isso, percebem, ok, ele é árbitro, também percebe das regras, então Claro. não está aqui a falar só por falar, não está a mandar. Pois eu nem estava a ver esse outro lado, que é quando tu estás como jogador, também haver uma consciência da parte dos teus, e até dos árbitros que estão a dirigir esse jogo, não é? A arbitrar esse jogo, de saberem, espera lá, aqui o Eddie sabe do que é que está a falar, sabe da poda. É engraçado esse pormenor. Sim senhor, alavancado dos dois lados. Mas também adoro a parte do treinador. O treinador é incrível. E muito treinas diferente. camadas mais jovens também? Sim, eu já treinei até sub-16, mas o meu escalão mesmo de predileto é sub-12, sub-14. São mesmo os miudinhos pequeninos, 10, até aos 11 anos. E porquê? O que é que eles têm? Porque dá-te Fala abertamente. O sentimento é muito diferente, porque é muito bonito chegar lá um miúdo que não sabe o que é uma bola de basquete, não sabe o que é um lançamento na passada, e vês a evolução deles, 2, 3, 4 treinos, e aquele brilho nos olhos, já consigo fazer uma passada, já consigo fazer um lançamento, e depois, claro, crias ali uma relação muito forte, uma ligação muito forte com os miúdos, e isso é uma coisa que me enche. Sentes a paixão a crescer. Sinto. Isso é giro. Eu gosto desta. Eu acho que é uma das coisas que me tenho percebido ao longo do podcast, são as reações de quem nos vê. Eu ia dizer espectadores, acabam por ser espectadores. Ou como se diz, segundo o último acordo ortográfico, espectadores. Também é uma coisa engraçada. Os espectadores, que é quando os convidados falam de uma forma mais espontânea e genuína. Eu ia dizer que há um pico na audiência, mas não é disso que se trata. Mas há feedback. As pessoas falam, dizem, eu gostei daquele momento, é giro isso. Olha, muito fixe a forma como... Quando chegaste, fiquei na primeira pergunta, pensei, ele não se vai soltar e vou ter que arrancar a ferros, mas não. Quem me conhece sabe que eu porque eu já ouvi dizer, primeiro sei que nós temos fontes muito fidedignas que nos dão informações muito válidas, que tu és amigo do teu amigo, és aquilo que se chama uma pessoa de confiança, ou seja, quando estabeleces uma relação, és fiel e dás tudo nessa relação. Mas que também adoras dançar, que é uma coisa que te fascina e que
que tens, como é que é de dizer isto? Muito orgulho nas tuas capacidades de dançarino, é verdade? Verdade verdadeira. Portanto, tu consideras-te um excelente bailarino, vamos falar abertamente. Não digo excelente, mas já estás a ser mais comedido do que nos disseram. Disseram que tu te consideravas mas mesmo. isso é o que os outros dizem, mas eu... Mas é porque eles observam. Pronto, mas eu adoro dançar, adoro músicas com ritmo, adoro. Eu ia-te perguntar isso, porque eu isso não sei, não me disseram o que é que gostas de dançar. Suponho que não estejam a falar de balé e de valsas. Não, é? isso também não. Um bocadinho de tudo, porque já nós aqui, nós africanos, temos aquele, aquele sangue na guerra nesse sentido. Basta uma música mais ritmada, não tem assim grandes diferenças. Mas há algum género que tu gostes particularmente? Gosto de Afro House, Afrobeats, gosto muito de música nigeriana, que agora é uma música que está a subir muito. E o mercado nigeriano e mesmo o senegalês também tem alguma qualidade. Isso é tudo músicas com muito ritmo. Sabes que o Afrobeats é uma coisa que mexe muito comigo, porque o conceito de Afrobeats hoje em dia é diferente do conceito original. Eu era um fã do Afrobeat original, que era uma variação da música rock, ao fim e ao cabo. E que teve... Eu acho que o gajo era nigeriano, precisamente, um dos grandes executantes, que era um gajo chamado Fela Kuti, que tinha um baterista chamado Tony Allen, isto agora é só um momento porque eu adoro música, que morreu agora durante a pandemia, em 2020 ainda. Eu estava a fazer um direto na altura com o Mauro Ramos, que é o baterista dos Amor Eletro. Falei-lhe do Tony Allen e quando desligamos a chamada, foi um direto no Instagram, recebi a notícia de que o Tony Allen tinha falecido. O Tony Allen era um baterista que, quando foi substituído na banda do Fela Kuti, foi substituído por 3 elementos. Portanto, estás a ver o ritmo que aquele menino tinha. Quase tudo que era gajo Flia, os gajos dos Blur, etc., quiseram gravar discos com o Tony Allen, porque era uma lenda. E não tem nada a ver com o Afrobeat atual, era isso que eu queria dizer. Porque agora tem muitas misturas com outros tipos de ritmos africanos. Exato. Mesmo muitas músicas, muitos estilos africanos agora, os novos estilos têm muita mistura de kuduro. Mas tu és fã de kuduro? Sim, o novo kuduro já não é a mesma coisa que antigamente. E kizomba? Kizomba gosto de ouvir. Vou ser verdadeiro, não sou um grande bailarino de kizomba, dou os meus passos básicos, mas gosto de ouvir. Ok. O bom kizomba, porque agora é uma música que virou muito comercial. Eu já fui um bocadinho mais radical anti-kizomba. O kuduro não é uma coisa que eu gosto particularmente, e eu gosto muito de música africana, mas sempre fui mais... É geracional isto que eu vou dizer, é geracional, mas sempre fui muito mais para a música cabo-verdiana, das mornas e das coladeras. Cesária Évora. Exatamente. E portanto aquela música de dança, como é uma coisa muito europeia ou muito ocidental, a cena do house e do deep house e dessas coisas, mas foi com o que eu cresci, estás a ver? Era essa coisa. E agora de repente, mas vou-te dizer uma coisa com toda a sinceridade, Eddie, antes isso do que funk brasileiro, percebes? Mas 1000 vezes, portanto isso que fique bem claro desde já, porque... Então acho que vais ter que deixar, não podes entrar em balneários por este país fora, porque... É funk em todo o lado? Não digo que seja 90% funk, mas no balneário eventualmente há de surgir sempre uma outra música de funk. Não há hipótese. Daquelas pornográficas mesmo, quase com letra... Aliás, aquilo são descrições de pornografia, a maior parte. Estou a falar de funk brasileiro. O que vale é que nós somos todos adultos lá dentro, por isso não há problema. Claro. Tenho aqui uma frase que eu não sei se é tua ou se foi quem nos deu as informações que disse isto a teu respeito. Mas... consta que tu és o mais conhecido de Braga e do basquete nacional. Dizem isso muitas vezes, mas não é verdade. Eu conheço muita gente, ok? Como é que eu ia dizer? Acho que me posso definir como carismático. Tenho facilidade em relacionar com as pessoas, fazer novos amigos. E é normal que, normalmente, quando vamos a qualquer sítio, encontro sempre alguém que conheço. Nós agora fomos jogar à Madeira e tinha lá gente que eu conhecia. Maravilha. E então é normal, eu ia dizer muitas vezes isso. Isto que ele está a dizer é verdade, porque ele, quando chegou aqui há bocado para iniciarmos a entrevista, uma das pessoas da produção, que é o João, que está lá dentro neste momento a realizar isto, estavam já ao fim de 10 segundos a combinar e beber um bagaço. Um bagaço, ok? Prestem atenção, não era um café, era ir beber um bagaço. Portanto, que fique registado. E se esta parte não aparecer é porque o João cortou. Muito bem. Também sei que és especialista em cozinhados. Eu adoro cozinhar. Comecei a viver sozinho muito cedo e antes disso a minha mãe também era cozinheira.
E Ok. provavelmente muitos devem conhecer aqui, eu sempre querer fazer publicidade, era a Tasquinha de Becas. A minha mãe Sim. trabalhava lá Ah, e, é? sim, e faziam lá o arroz de pato, aquele arroz de pato incrível. Muito E bem. ela, pronto, era uma das pessoas que fazia. E então, pronto, como ela sempre foi cozinheira, e eu e a minha mãe somos assim, unha com carne, andámos sempre juntos. E então, quando a minha mãe estava na cozinha, eu ia sempre atrás da minha mãe, e ver as coisas, como é que se faziam, e às vezes os ingredientes, ela, olha, vai lá comprar isto, lá ia. Pronto, então sempre gostei de cozinhar. Depois comecei a viver sozinho, e eu, então vamos lá pôr isto aqui em prática, a ver se aprendi bem. E, eventualmente, lá surgiram coisas boas. Quase autodidatismo novamente. Também, E também. herdaste a receita do famoso arroz de pato? Não, aquilo tem uma qualidade que não dá, por mais que tente, ainda Então não diz-me, cheguei lá. quais são os pratinhos que tu gostas assim de... Eu já Olha, estou há umas horas sem comer, é para eu ver se adoro querias comidas aqui... africanas. Eu, comida africana. Ok. Mas pronto, começando pela comida portuguesa. É assim, eu gosto de tudo. Eu, como se diz em bom português, sou um bom garfo. Exato. Tudo que seja comida, bem confeccionada. Gosto de comida bem condimentada, tem que ter sabor, cheirar bem. Gosto de bacalhau com natas. Pronto, o arroz de pato. Tudo que seja bacalhau, gosto. Cozida à portuguesa. Ah, maravilha. Papas de sarrabulho. És um fã de cabrito, Incrível. do cabrito minhoto? Sim. Só não gosto de lampreia. Não gostas de lampreia? Não, Eu durante não. anos não comi lampreia e estou mais uma vez a falar de mim, que é para os detratores poderem dizer ele continua de vez em quando a falar dele. Mas sabes que durante anos não comi lampreia, apesar de ser minhoto e depois que descobri o pitel que é, procuro comer todos os anos, mas ela esteve em vias de extinção durante muitos anos e enquanto estava no grupo de animais em risco, eu não fui capaz de comer. Hoje em dia, pelos vistos, já não é essa a situação. Então, pronto. É muito bom, é muito bom. Mas tu já provaste e não gostas Já ou nunca provei, não provaste? sei, se calhar não ok. está bem confeccionado. Mas eu aí respeito. Agora, quando as pessoas não Não, gosto, mas eu mas hei de já... experimentar outra vez, não tenho problema nenhum. Olha, eu tenho experimentado nos últimos anos de maneiras até menos tradicionais, como assada no forno com batata, e é muito boa, muito Então boa. eu vou ficar à espera do teu convite. Olha, como dizia o Casablanca, está aqui o início de uma bela amizade. Lá Ou está. pode estar aqui o início de uma bela amizade. Então, e os pratos africanos? O que é que confeccionas? Que é para eu saber, quando formos amigos, o que é que me vais convidar a ir comer lá a casa? Não, nós lá na Guiné há um prato que é feito com amendoim. Sim. Nós chamamos de caldo de mancara. Mancara Caldo de é amendoim, Ok. em crioulo da Guiné. Sim. E é um dos pratos que na Guiné come-se muito. Depois tem vários pratos confeccionados com óleo de palma. Isso também é incrível. Na Guiné tem mesmo muita variedade, porque são muitas etnias. Então Sim. cada etnia tem, dentro da cultura guineense, cada etnia tem a sua própria cultura. Suas danças, as suas línguas e dentro disso também os pratos, as comidas. Eu lembro-me há muitos anos, não sei se tu acompanhaste isso ou não, não era na Guiné. E eu não estou aqui armado em parvo a dizer que é tudo a mesma coisa, não, mas é só por causa da paixão que ele punha. Era em Santo Tomé e Príncipe, que não deixa de ser um país com alguma relação próxima com a Guiné-Bissau também, que era um programa chamado Na Roça com os Tachos. Lembras-te Calou disso? Mendes, Calou Barbosa. Exato. Que maravilha. A paixão que aquele homem metia, não era? Era incrível. Ele tinha mesmo jeitinho. Estamos a fazer amor com a comida, não é? O gajo a mexer aquela colher de pau e... Eu lembro, epá, ainda em Lisboa e nós a vermos isso na RTP África. Exatamente, era maravilhoso. E eu ficava com... Pá, não sou um grande conhecedor da culinária africana. Eu acho que quando conhecer vais-te apaixonar. Estive em Cabo Verde e experimentei a cachupa, que há dois tipos de cachupa, não é? A pobre e a rica, se não me engano. Sim. E eu experimentei as duas e aquilo é realmente muito e não saboroso. experimentaste a cachupa aquecida no dia seguinte, que ainda fica Não, melhor. isso nunca experimentei. Há muitas comidas africanas que... É como a nossa feijoada, a feijoada no dia também. seguinte é que aquilo fica mesmo incrível. Pá, Incrível. Comi em Santa Maria, no Sal, a melhor barriga de atum que já comi na minha vida. Mas de longe, assim. É um prato simples, mas super bem confeccionado e a melhor, a mais saborosa que eu já comi. Não devia estar a falar nisto, que eu já estou há umas horas sem comer. Bom, então, um apaixonado pela cozinha, um apaixonado pelo basquete, um apaixonado pelo mundo, pela política. São paixões. Como é que tu vês Portugal como um segundo primeiro país? Não nasceste cá, mas vieste muito novo, cresceste cá, com a nossa cultura, mas com as bases. És um ativista. Vamos fazer a pergunta que eu sei que é fodida em bom português. Foste vítima de algum tipo de racismo ao longo da tua vivência cá? Foi. Várias vezes? Já tive várias situações.
Mas essas situações também serviram para crescer, serviram Ok. para aprender a lidar. Nos primeiros tempos, quando sofria certas atitudes racistas, a minha reação, pronto, sendo um miúdo, era chorar, chorava, não percebia o porquê. Mas pronto, com o tempo aprendi, pronto, ok, saber certas coisas, relativizar, ok, e utilizar essas coisas para crescer. E hoje em dia lido bem, entre aspas, não é? Saber não criar grandes confusões, que não vale mesmo a pena. Notas uma diferença geracional nesse comportamento, ou seja, Claramente, eu quando vim para Braga, pronto, eu cheguei a Lisboa em 2001, vivi 3 anos em Lisboa. Claro, há uma grande comunidade africana em Lisboa, ou Sim. seja, já é cidades grandes, não é? Claro. Já é muito natural ver pessoas de todo o mundo, ok? Claro. Existe, mas não se vê tanto no dia a dia. A primeira vez que efetivamente sofri racismo foi quando cheguei a Braga. E na altura não havia muitos africanos. Havia o pessoal da Católica, depois havia algum no Fujacal, pronto, tinha a minha tia, os meus tios, mas viviam quase tudo no meio da comunidade branca, digamos assim. claro. E foi das primeiras vezes que sofri de racismo. E chorei. Mas ao longo dos anos nota-se claramente a diferença em Braga. Aumentou muito, há uma maior diversidade de povos, tanto brasileiros, tanto africanos, agora já vês indianos, paquistaneses, e Braga nesse sentido está-se a tornar uma cidade grande. Olha, eu estou a adorar a conversa contigo, mas nós temos que fazer um primeiro jogo, pá, porque isto não pode ser só falar a sério, temos que desanuviar um bocadinho o ambiente agora, porque neste momento também temos que ter consciência que há uma série de pessoas em casa empedernidas que estão a pensar, não, este gajo foi puxar esta cartada, não há nada disso em Portugal, que eu bem vi. Eu até tenho um amigo que é a frase mais maravilhosa que Típica. existe, não é? É maravilhoso. Mas eu agora vou-te fazer aquela secção que eu gosto, que se chama Perguntas Impertinentes. Vamos a isso. Que eu acho que são pertinentes na mesma, está bem? Porque são perguntas que eu acredito que têm um momento, talvez, de algum impacto que nós queremos provocar em ti, uma reação, seja positiva, seja negativa, mas que tu depois desenvolvas e a partir daí as pessoas ficarão a conhecer um bocadinho melhor também o grande atleta do Sporting Clube de Braga, Vamos a isso. Eddie. Vamos começar por aí. Um gajo chamado É Divino. É divino. Acredita que foi escolhido diretamente por Deus? Por Deus, não sei, mas foi os meus pais, porque foi uma junção do nome do meu pai e da minha mãe. Afinal há uma explicação bem mais simples do que eu estava para aqui a confabular. Isso. Então explica. Pronto, eu vou explicar para quem está lá em casa. Estes nomes são meio esquisitos, mas nós lá estamos habituados. A minha mãe chama-se Ana Diomena. Ok. E então o Di veio de Ana Diomena. E o meu pai chama-se Virgulino. Então, Divino é divino. Ok. Já conheci pelo menos 2 virgulinos. Não, o teu pai não é o primeiro. Não é o primeiro. Então pronto. Agora, da tua mãe A nunca minha tinha mãe- ouvido. Nunca tinha Na ouvido Guiné, o por nome. acaso, há muita gente com o nome Ana Diomena. Sim. Eu tinha um grande amigo guineense que tinha o apelido Baldé, que pelos vistos Baldé também é um apelido muito comum. É tipo Silva, não é? É muito comum. É muito comum. É como o Silva para cá, né? Os Silvas e os Costas e os Sousas são... Mesmo são... eu sou Silva. Pois tu és Silva também. Silva Miranda, não é? Silva Miranda também é um nome mais ou Sim, menos sim. comum. Muito bem. Eddie, tu achas que és o próximo na minha esqueta? É vá. Nesta agora vi que és mesmo comediante. nem de perto. A qualidade que o Nemias tem é de outro mundo. É de outro mundo. O que é que tu achas tem dele? um grande futuro pela frente dele. É? E Já nota-se- privaste com ele alguma vez? Tiveste a oportunidade de jogar com ele? Não, mas já privei com muita gente que esteve com ele nas seleções nacionais, que já jogaram com ele. E acho que a característica que mais faz sobressair dele é mesmo a humildade. E eu acho que isso é muito importante. Ok. É isso que no início, como estava a dizer, ter os pés bem assentes na terra, ok? Perceber que. Eddie, mas se fosse por aí, tu eras o próximo na minha esqueta. Mas Pelo que eu estou a ver isso não hoje. chega, Claro, infelizmente. claro. Mas é uma condição, eu quase que digo que é uma condição sine qua non. Pá, a próxima pergunta é aquela que provavelmente vai estragar tudo. Mas eu não resisto à tentação, porque é a tal nuance entre o brincarmos com coisas,
não é? E o sermos, de alguma forma, inconvenientes. E eu construí a piada, ou a pergunta, de uma forma que eu acho que tem piada, porque usei uma frase que as pessoas usam para te definir. Dizem, os teus amigos, que tu és um monstro no balneário. E a minha pergunta é se isto é alguma afirmação relativa a alguma característica genética. Vou tentar fugir um bocadinho a essa parte final da questão, mas... de certa Mas forma podes sou. fazer publicidade enganosa também, se quiseres, não há problema nenhum. Não, nada disso. Mas pronto, vou começar pela primeira parte da questão. Sim, sou um monstro balneário. Era, como eu também estava a dizer, o facto de ser uma pessoa que tem facilidade em criar relações e também ter uma grande capacidade de liderança. E depois essa parte da dança, de ser um brincalhão, um javardão no balneário, sou um javardão. Então, Imagino, com funk brasileiro. Então no balneário, não, isso tem que haver sempre alguém que controla o balneário, não é? Pois, e o facto de seres treinador, árbitro, jogador, também te ajuda, se calhar, a puxar pelos colegas. Somente a parte de treinador, às vezes motivar. na parte psicológica, ajuda muito, porque sou um monstro balneário. Eu sou aquela pessoa que quando é para brincar, eu sou o maior brincalhão, esquece, não vale a pena, sou mesmo. Mas quando depois é para a coisa ser mais séria, também sou o primeiro a entrar na seriedade. É muito mais rápido toda a gente. Claro. Mas é preciso ter aquele equilíbrio. E fazer essa mudança é muito difícil também. E muitas vezes as pessoas não nos levam a sério quando tentamos passar. Eu que o diga, no meu caso é por mal da minha profissão, que às vezes digo coisas sérias e o pessoal. Não é? Mas pronto, Enfim, olha, vamos fazer aqui uma daquelas coisas que eu gosto, que é um preferias. É uma pergunta impertinente. Preferias falhar um triplo decisivo numa final de um jogo de basquete, escolhes a final que tu quiseres, ou perder a final do pensas que sabes dançar? Afinal, eu penso que sei dançar. É? Claramente. Preferias isso do que falhar um triplo? Não preferias ficar conhecido como o melhor bailarino de Portugal, por exemplo? Não. Prefiro marcar o triplo, ganhamos o campeonato, imagina o campeonato nacional. Tá bom, está lá o meu nome, ganho o campeonato nacional. Se for pelo Braga, eu assino por baixo, eu subscrevo. Se Pronto. for pelo outro clube, não. Estamos a tratar disso. Agora imagina que deste alta party em tua casa, ok? Num domingo à noite. Cagaste aquilo tudo, ok? Houve comida espalhada, álcool, tudo o que tu quiseres, ok? No dia seguinte és capaz de ir treinar sem limpar a casa? Tu já sabes a resposta. Impossível. Eu ia acordar, nem que fosse, ou não dormia, tenho que arrumar a casa. Eu também vindo muito da minha mãe, Sim. Desde cedo, limpar a casa tem que estar no brinco. Limpava, depois ia treinar e quando voltasse dormia, pronto. Mas a casa tinha que estar limpa. Ok, eu já calculava que fosse essa a resposta, mas pronto, foram as perguntas impertinentes, não doeu demais, pois não? Não foi nada de demasiado transcendente. Vamos agora falar do nosso clube um bocadinho. Quando tu já estavas na cidade, obviamente, fizeste um percurso próximo do Braga, como falaste há bocado, começaste no clube que existia antes, não é? Como é que tu vês o clube hoje em dia? Já viajaste, já estiveste a jogar noutros sítios. Qual é a estrutura do Braga em relação ao basquetebol? Está de acordo com os pergaminhos do clube? Achas que ainda está aquém? Isto é como tudo. Há um caminho sempre a fazer, não é? Claro. Agora, pronto, posso comparar da altura que estive em Braga, depois saí e agora que regressei. Mudou muito e nota-se a presença do clube em si, o clube em si dentro da secção. Muito mais estruturado, a mística do clube está a ser passada para o basquetebol, porque até aqui, e é verdade, havia algum sentimento, principalmente no basquetebol e em algumas modalidades, que existia o Braga, clube, não é? Futebol, que é o que é, e havia o resto. E acho que nos últimos anos, principalmente com os vários diretores das modalidades, que têm feito um excelente trabalho, nota-se a agregação do clube. Nota-se as modalidades muito mais perto do clube, nas redes sociais, nota-se muito isso. E isso é importante. E mesmo quem procura jogar basquetebol ou praticar outro desporto dentro das modalidades, dentro do Braga, consegue saber onde é que estão as modalidades, porque existe informação.
Ou seja, o Isso. acesso da parte dos miúdos, de quem queira vir, Está muito, muito diferente. E Muito vai, diferente. vai melhorar ainda Sim, com o com o pavilhão, pavilhão. que está a ser construído, que tudo indica, eu ainda não fui ver as obras sequer, mas que é uma estrutura com uma polivalência muito bem pensada, não é? E que é uma mais-valia para todos vocês. Aliás, falamos com a Ana Barros, do voleibol também, que disse a mesma coisa. Sim, E isso que é muito sentiu, importante. curiosamente, sentiu o mesmo que tu, uma melhoria, uma mudança. Achas que tudo isso, agora estamos aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, temos que o fazer, achas que tudo isso tem a ver com a visão global do Presidente António Salvador? Concordo plenamente, porque o Braga é um clube grande. E um clube grande também tem que ser grande, não só no futebol, mas nas suas modalidades por completo. Porque se as suas modalidades também forem grandes, vai engrandecer ainda mais o clube. Claro. E essa visão que o presidente, neste caso, tem do clube, e que nota-se que o investimento que tem feito nas várias modalidades é muito importante mesmo. É muito importante. Muito bem. Isso leva-me à próxima rúbrica. Foi uma espécie de preparação, porque eu tenho uma rúbrica que comecei a fazer há algum tempo, não fiz a todos os convidados, mas tu pareces-me ser uma pessoa ideal para isto. Por tudo, pela forma como és esclarecido, pela forma como verbalizas as coisas e por essa visão de quem veio de fora e está cá dentro agora, que é uma rúbrica chamada Se Eu Fosse o Presidente. Se tu fosses o presidente do Sporting Clube de Braga, o que é que tu fazias? Imagina que estás em campanha. Em campanha. Não, sem aquele discurso pomposo, não é? Mas... Não, de tua justiça, honestamente. Porque é uma oportunidade também de falares da área que te interessa, que é o basquetebol, obviamente. Não é? Pronto, no basquetebol, vejamos. Mas tu falas do que quiseres. Isto agora é mais complicado. Não, liberta-te e diz Que é que eu aquilo, o que é que faria tu se achas fosse que presidente? fazia falta ainda. Se calhar um bocadinho mais de presença. Eu, como presidente, se calhar teria um bocadinho mais de presença perto das modalidades. Porque é importante nós percebermos que quem manda, entre aspas, no clube, quem está no topo, lidera o clube, está perto de nós. Pronto, quando acontecem as coisas boas, ganha-se campeonatos e tudo, é muito bom os comunicados, é perfeito, toda a gente se sente bem, mas às vezes falta o toque pessoal. E nestes novos tempos, mais com o Covid, as pessoas, claro, valorizam muito mais o que é o afeto, a relação de perto. Não digo que o presidente como presidente iria lá andar a dar abraços a toda a gente e beijinhos. Não, mas às vezes aparecer num joguinho e toda a gente perceber, ok, o presidente Edi está lá. Ir ver um treino. Um treininho, uma coisa assim mais pessoal. E ali te sentes, ok, eles efetivamente querem muito saber de nós. Ok. E tu, se fosses presidente, fazias isso com as outras modalidades? Faria, porque também não são assim tantas. Claro, E durante um ano, ou um treino, nem que fosse um treino por época. Sim, e tu estás a falar de uma presença, não estás propriamente a dizer que gostavas de ver o presidente a ter os calções de banho e a mergulhar com a secção de natação. Se ele quisesse, nós ali somos amigos de toda a gente. A meter uma fita na cabeça e umas joelheiras e não é, aqueles esportes de cotovelo. As cotoveleiras. As cotoveleiras e fazer uns lançamentos, uns triplos. Não, ele já apareceu lá no ano em que subimos à Pro Liga e até fizemos uma boa campanha na Taça de Portugal. Apareceu lá no pavilhão e deu os parabéns à equipa toda. E foi uma coisinha mínima, mas que teve um grande impacto. Exato. Esteve ali o presidente. De qualquer das formas, não deixa de ser relevante que tu falaste dessa parte humana, ou seja, leva-me a entender que na parte das condições está tudo mais ou menos dentro do que é necessário. Sim, para se fazer um bom trabalho. As coisas melhoraram muito, o clube está-nos a dar outras condições para treinar, porque antes não tínhamos, e isso, claro que faz diferença na performance da equipa, sem sombra de dúvidas. E vou-te desafiar a seguirmos mutuamente. É uma rubrica que se chama Quid Pro Quo. Eu já sei que a tua geração já não quer saber de Facebook, portanto suponho que tu só tenhas Instagram, não é? Não tenho Facebook, eu tenho muita gente que me segue lá no Facebook. Mas eu vou-te seguir no Insta, porque o Insta é mais... O Facebook também é muito dado a comentários e as pessoas vão para lá, não é? Com que nome é que tu estás? Tudo é Divino Silva Miranda, tudo seguido. Tudo seguido. Fácil. Okay. E o meu é Rui Xará Insta, portanto, olha, apareceu-me logo. É Divino Silva Miranda. Não há muitos.
vou-te fazer o... tu não tens isto de perfil livre. Não. Isto Mas não ganhavas pode. muitos seguidores, sabes disso? Pronto, queres manter a privacidade, não é? Alguma Não deixem... também. Os adeptos e fãs do Braga não deixem Aliás, eu tinha desafiado uma altura alguém que veio cá a tentarmos ver no final da exibição do episódio qual era o aumento que tínhamos de seguidores, se era relevante ou não. Pode ser que seja, minimamente. Já sabem, é Divino Silva Mir. Olha, 100 publicações certas, pá. Já viste que giro? Nem tinha reparado. É. Já aceitaste? Já aceitei, já vi que tens muitos seguidores. A ver se os meus Opa, aumentam tenho também. alguns. És seguido por uma pessoa em comum comigo, que é uma Ok. miúda gira. Quer dizer que tu és tenho um muitas gajo, miúdas giras és um a seguir-me. gajo com bom gosto. Sim, senhor. É a única seguidora que temos em comum. O único seguidor que temos em comum. Depois eu vou escolho mais logo. Olha, e em relação ao futuro, o que é que, em termos concretos, almejam este ano? O que é que é possível? O que é viável? O que é que parece que vai acontecer? Este ano, claramente, estamos a trabalhar para subir divisão. Voltarmos à segunda divisão. Ou ser campeões nacionais. Mas é como tudo. Nós, claro, temos aquele objetivo, mas as coisas têm que ser feitas passo a passo. Claro. Agora, para já as coisas estão a correr relativamente bem, dentro do expectável. A próxima fase, pronto, já vai ser um bocadinho mais Mais dura. dura, não é? Mas claro que o nosso objetivo é subir divisão. Nós também, estando a jogar no Braga, não podemos ter outros objetivos. Vocês sentem o apoio do público? Têm tido público a apoiar-vos? Vou ser sincero. Ou o público anda um bocadinho ao sabor do comportamento da equipa e desaparece quando é mais necessário? Vou ser muito sincero. No basquetebol, sinto que o público em geral, os adeptos, também não têm muito conhecimento do basquetebol. Muitos nem sabem onde é que nós jogamos, Pavilhão de Lamaçães. E Onde é que é? Pavilhão de Lamaçães. Pavilhão de Lamaçães. Sim, lá acima do Media Market. Estão a ver? E muita gente não tem noção, porque eu tive mesmo grandes amigos meus que sabiam que eu jogava basquete, pronto, partilham as minhas coisas e tal, e muitos deles pronto, vêm sempre ver os jogos aqui ao estádio. Só este ano é que começaram a ir ver basquetebol. Mas foram ver o primeiro jogo e todos os jogos em casa apareceram porque gostaram e eles têm mesmo um ambiente completamente diferente, muito mais frenético, vivem o jogo de uma forma muito diferente e faz-nos um bocadinho falta termos um bocadinho mais de gente no pavilhão. Pois é, eu não tenho dúvidas. Eu sempre que fui a eventos dos clubes da cidade, lembro-me, por exemplo, de quando era puto, um dos clubes fortes do voleibol de Braga era a Grundig, na altura a fábrica. Eu tinha um amigo que jogava lá e era no pavilhão da André Soares, precisamente, os jogos. E eu, como era pertinho da minha casa, estava lá e criou-se ali, perdão, um público mais ou menos fiel. Pá, e a equipa começou a render de forma diferente. Faz muita diferença. Nós este ano tivemos um jogo particularmente ficou marcado porque o jogo ainda por cima foi num dia frio, um dia mesmo frio, e claro, isso logo afeta, apesar de ser no pavilhão, mas afeta. E tínhamos pouca gente na bancada. Tínhamos alguns dos nossos miúdos do clube que vão ver jogos, os pais, e o clube de fora veio e trouxe muita gente. E sentiu-se a diferença, porque há ali momentos de jogo em que nós, é como o desporto é mesmo assim, vivemos de emoção naquele momento. E nós, pronto, quando passámos para cima do adversário, faltava aquela emoção do público, aquele calor, vamos lá, não sei o quê, aqueles gritos que ainda te dão mais vontade e a seguir esqueces todas as dorzinhas que tens. E do outro lado, no outro clube, tu sentias que eles quase que estavam lá em casa. E isso é uma coisa que faz um bocadinho de confusão. É uma espécie e acho que podemos melhorar. É uma espécie de incentivo extra, não é? É um bocado como aquela coisa do turbo boost nos carros, não é? Aquela, já vais ali numa certa velocidade, mas ainda há aquela... Mas dá para dar ali aquele boost. Isto é para quem viu Velocidades Furiosas e coisas do género, que não são filmes do meu agrado, mas entretêm ao domingo à tarde, não é? Olha, Eddie, eu só te posso dizer que está a ser extremamente agradável, mas a conversa já vai longa. Não tenho dúvidas que os fãs do clube, os adeptos e os simpatizantes e os fãs do programa gostavam que o programa tivesse, que o podcast tivesse 2 ou 3 horas, mas não é possível, até porque temos vida, não é? Ele tem ainda que ir dançar numa festa que vai haver ali. Não sei, onde é que tu moras? Em que zona de Braga? Eu moro nas Pontinhas, São Vicente, ao lado da igreja. São Vicente, é a zona da minha família, da parte do meu pai. É uma igreja associada tanto às coisas boas como às más, infelizmente, não é? Muito bem, mas é uma zona que eu conheço relativamente bem, sim senhor. Vamos terminar com a última rúbrica, que é uma rúbrica mais simples,
também engraçada em alguns momentos, mais séria noutros, para terminarmos isto num registro mais variado, que se chama Palavra por Palavra, em que basicamente eu vou dizer palavras e quero que reajas com palavras, uma ou mais, às palavras que eu te vou dizer, sendo a primeira coisa que te venha à cabeça. E deixa-te levar pelas emoções. Ok. Ok? É o mais próximo, eu digo isto constantemente, é o mais próximo que temos no momento Daniel Oliveira neste nosso podcast do Sporting Clube de Braga. Está bem, Eddie? Vamos lá então. Então vamos lá. Bissau. Avó. Portugal. Portugal, tanta coisa. Tanta coisa. Que foi onde eu vivi mais tempo, não é? Desporto, amigos. Muito bem. Kobe Bryant. Lenda. Racismo. Tristeza. Basquete. Alegria. Família. Âncora. Miúdas giras. Amigas. Sporting Clube de Braga. Clube. Grande. Eddie, muito obrigado por teres aceitado o convite. Foi uma honra enorme. Eu vou-me despedir de ti, como faço sempre, não te disse isto no início. Aqui à frente, com 2 beijinhos, um em cada lado da cara, e tu vais ter que me dar 2 beijinhos também. Não há problema. Portanto, é uma forma que eu normalmente acho que é pertinente nos despedirmos. Vamos lá fazer isso então. Foi um enorme gosto. É ali à frente, aqui à frente, que é, está mais ou menos instituído. Eddie, foi mesmo um gosto enorme. E nós, para a semana ou daqui a 2 semanas, temos mais um episódio, a começar com a nova temporada, a segunda temporada do Pode Ser de Braga. Quero os vossos próprios para o grande Edivino Miranda, grande jogador de basquete, base do nosso Sporting Clube de Braga. Até à próxima. Não deixem de ver. Todos lá em casa. Partilhem isto sempre.